Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você meu amigo que está nos escutando. Este é o Play na Lição. Nós estamos começando nosso primeiro episódio de uma temporada que nós vamos chamar de A Vida no Reino. Hoje estamos iniciando nosso primeiro episódio chamado A Imagem do Criador. E nós temos um guia de estudo no qual ele é uma ideia para que nós possamos trazer aqui o melhor para sempre engrandecer o reino de Deus. Eu sou o Michel Amarilho e eu queria apresentar que os meus amigos se apresentassem, aliás. Por favor. Meu nome é Jonathan Brown, eu tenho 19 anos e sou estudante de Engenharia de Energia na Universidade Federal do Paraná. Lucas. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, sou formado em Teologia, tenho 23 anos e vai ser uma grande alegria poder acompanhar vocês durante esses 13 episódios aí da primeira temporada. É isso aí, pessoal. Então nós estamos começando aí a nossa temporada chamada Vida no Reino, a Imagem do Criador, é o nosso episódio 1. E eu não me apresentei, né? Falei, os dois se apresentaram, mas eu não me apresentei. Meu nome é Michel Amarilho, eu já sou formado em Direito e estamos aí trabalhando na área, em um órgão público, enfim. Mas não vem ao caso, nós estamos conversando sobre a nossa mensagem, sobre o reino, e nós vamos começar falando inicialmente sobre o que, Lucas? Exato. Quando nessa nossa conversa aqui a gente precisa estabelecer algumas coisas muito importantes. E o nosso guia de estudos, ele começa apresentando pra gente um princípio muito importante, que está lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 31. Provérbios capítulo 14, verso 31. Vou pedir para o meu amigo aqui, Joe, ler para a gente o que está lá escrito nesse trecho, nesse provérbio. Provérbios 14, 31. Na nova versão transformadora fala assim: quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. É bem interessante esse texto, porque ele estabelece um princípio bem simples de se entender, né? Ele começa dizendo que aquele que oprime ao pobre, ele insulta aquele que criou o pobre. Não é certo perguntar quem que criou o pobre, mas, Joe, você que leu o texto pra gente, quem que é que ocupa essa função de criador? O que você entende como aquele que criou não só o pobre, mas também como criou o rico? Quando a gente remete ao primeiro versículo da Bíblia, fala, criou Deus os céus e a terra. E a primeira forma de entendermos na Bíblia quem é Deus é observando ele como o Criador. E o que ele criou também. Uhum. Então isso arremete a Deus, né? Vai direto para Deus como Criador. Exato. Existe um outro provérbio que complementa um pouquinho mais essa informação, que é o provérbio número 22. Provérbios 22, lá no capítulo... Deixa eu só encontrar aqui que eu perdi. Capítulo 22, verso 2 diz que o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. Ou seja, usando a própria linguagem da Bíblia, aqui eu usei a nova versão transformadora, NVT, aquele que criou a todo mundo é Deus. Portanto, quando ele diz que quando você oprime o pobre, você está insultando aquele que o criou, você está insultando quem? O próprio Criador. O próprio Deus, o próprio Criador. É aquela relação de igualdade que Deus institui para com o ser humano, né? Nós comentamos já várias vezes em relação ao paralelo que tem com o Sermão do Monte, né? Um paralelo que tem com esse verso de Provérbios. A igualdade que Deus institui. E eu gosto muito da versão, a mensagem, que não é uma tradução, e sim uma maneira mais contemporânea de ser escrita, mas mesmo assim, aproveitando, no verso 31 deste capítulo 14, diz que quem é bondoso para com o pobre honra Deus. Então a gente vê que Deus foi quem criou, e Deus, acima de tudo, fica honrado quando nós entendemos que somos iguais e honramos, ajudamos, fazemos com várias ações uma ajuda ao próximo. Então Exato. Nós entendemos essa maneira de igualdade que Deus institui. Isso é bem bacana, cara. E se você parar para pensar, essa é uma lógica bem simples e que precisa ser aplicada no nosso dia a dia, né? O que a gente mais vê é uma desigualdade tremenda aqui sem entrar em pautas sociais, mas a gente consegue perceber uma grande diferença, inclusive na forma como você lida com as pessoas. Mas é tão importante, é tão bonito até quando você entende que a Bíblia ela define que, independente de quem você é, do que você tem, de onde você mora, você perante Deus, você eu tenho valor para ele, entende? O que você tem na tua conta bancária não te torna mais merecedor ou menos merecedor. Isso é muito importante. Só que eu acho, Michel, me corrige se eu estiver errado, que para a gente conseguir trabalhar tudo isso daí e entender como que funciona todas essas questões assim de uma forma bem aplicada, a gente precisa remeter à criação do próprio homem, né? O que o homem é. Então, quando nós entendemos, buscamos entender o que o homem é,
eu sempre gosto de analisar as outras pessoas, analisar o próximo, como nós estamos estudando aqui. E nós entendemos que a partir desse momento que nós analisamos as pessoas, nós vemos que elas têm várias reações. Reações alegres, reações não tão alegres, reações tristes, reações um tanto quanto ríspidas. Enfim, nós vemos que as pessoas têm várias reações. A gente entende que as reações negativas é fruto do pecado e a gente entende que as reações positivas são fruto da criação de Deus. E nós também, a partir do momento que nós colocamos essa linha de raciocínio, nós entendemos que Deus é um Deus relacional, um Deus de ordem, um Deus criativo. E o ser humano é exatamente assim. É isso aí. Pois o homem, ele entende que quando ele se relaciona com outras pessoas, ele vê que ele é igual, que ele tem muitas coisas em comum com outras pessoas. Ele vê também que Deus é um Deus de ordem, que Deus gosta de organização. E tem pessoas que, por mais que sejam desorganizadas, pessoas desorganizadas, pessoas organizadas, mas Deus gosta de uma instituição que seja organizada. Então, Deus criou um ser humano relacional, um Deus, ele é de ordem, ele criou um homem também que tem que viver em ordem para que as coisas possam fluir. E acima de tudo, que ultimamente eu tenho estudado bastante em relação à criatividade, Deus é criativo e ele institui o homem criativo. O homem é capaz de fazer muitas coisas. Tanto é que ao decorrer da história nós fomos à Lua, nós voamos, nós navegamos, nós infelizmente por nossa criatividade instituímos grandes armas que fizeram grandes guerras, enfim. A criatividade sendo usada para o mal, mas acima de tudo sendo usado para o bem. E esse paralelo que eu gostaria de comentar com vocês agora, sobre Deus instituir as características dele em nós. Exato, isso é muito bacana, né? Você mencionou há pouco, né? Deus, ele é um Deus extremamente criativo. E você vê isso na forma... É só você olhar o mundo ao redor. Hoje a gente está afetado pelo pecado. Só que ainda assim, mesmo afetados pelo pecado, você consegue perceber na natureza impressões... tem até um livro, né, que é Digitais de um Criador, Digitais do Criador. Você consegue ver traços na natureza de um Deus que criou todas as coisas, mesmo uma natureza afetada. E você vê uma variedade... às vezes eu estou rolando ali no Instagram e eu tenho algumas páginas que eu sigo que elas mostram tipo assim, fotos bacanas de animais exóticos, de plantas, de lugares extraordinários. E é tão bacana quando você percebe que mesmo com o pecado você ainda consegue perceber um pouquinho da beleza que esse mundo resguarda, algo fantástico. Portanto, tudo isso... E aqui eu não vou entrar no mérito da questão científica, eu vou pelo meu campo, o campo bíblico. A Bíblia define que tudo isso não surgiu como fruto do acaso, mas foi cuidadosamente planejado e idealizado por um Deus. E essa criatividade que Deus tem, ela é fortíssima no homem. Hoje a gente vê alguma coisa, você mencionou algumas coisas, né? Só que quando você olha, por exemplo, para Adão, qual que é a primeira missão que Adão recebe de Deus? Deus, eu imagino que ele chegou assim para Adão e falou: Adão, chega aí, meu parça. Vamos aí que tem um monte de animais aí. O que você acha deles? Bonitos? Ah, senhor, então bonitos, né? Vários, né? Ah, vários, senhor. Então tá bom, dá nome para todos eles. Aí imagina chegando o primeiro, Adão olha e fala: aquilo ali é o cavalo. Ah, legal. Agora aquele outro, Adão. Cavalo listrado. Não, Adão, não dá. Outro nome. Ah, tá bom, zebra. Aquele outro, cavalo pescoçudo. Não, Adão, também não dá. Ah, girafa. Então assim, você vê nesse pequeno detalhe uma criatividade tremenda da parte de Adão, ou seja, da criação de Deus. Então essa característica da criatividade, bem como todas as outras, o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus, mesmo com o pecado, mesmo afetados pelo pecado, como nós somos hoje, permite que a gente também tenha algumas características em comum com aquele que nos criou. A genética do Criador misturando a criatividade dele com a organização. Exato. Essa parte de Adão... dando Exato. os nomes aos animais e tudo mais. É isso. E uma coisa interessante, eu estava até esquecendo, mas ela é importante destacar aqui, quando você olha para o relato de Gênesis 1, que é o primeiro relato da criação, você percebe que Deus ele vai organizando, e nos 3 primeiros dias ele cria cenários, e no 4º, 5º e 6º dia ele preenche esses cenários. Então o que ele cria no primeiro ele preenche no 4º, o que ele cria no 2º ele preenche no 5º, o que ele cria no 3º. Base, um preparo antecipado para depois encaixar algumas coisas. Isso. E o ser humano mais surge diferentes, mais ele monta um cenário, ele organiza e aí ele preenche. O ser humano ele preenche. Ele é criado no 6º dia. Só que dá uma conferida depois na tua Bíblia, você vê que Deus ele cria os animais. E depois ele apresenta o intuito dele de criar o homem. E depois disso ainda que ele cria o homem de fato. Isso é bem simples, pode passar batido diante de uma primeira leitura, mas a mensagem é clara: a gente não foi criado com os animais. Nós não somos, como diz por aí, animais racionais. Nós somos feitos não parecido com os animais. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos planejados, nós somos sonhados, idealizados e executados por um Deus organizado, criativo e perfeito.
Então, tratando ainda nessa linha da função do homem no mundo, tudo mais, eu gostaria que a gente comentasse sobre essa importância que Deus deu a nós Deus deu primeiramente a Adão, né? De gerir, de ser o gerente mesmo dessa locomotiva toda chamada planeta Terra, tudo isso que envolve aqui essa criação dele. E eu sempre busco um raciocínio que eu sempre tenho na mente, assim, agora estou explanando aqui para vocês, estou trazendo para vocês, de um amor que Deus tem para conosco, que é montar uma empresa. Pense uma ilustração. Montar uma empresa, coloca o ser humano para ser o gerente dessa grande empresa, uma multinacional. Foi lá o ser humano e falhou, caiu, faliu com a empresa, quase faliu, mas Deus é Deus, ele foi lá, ele é um cara experiente, um grande homem de negócios e fez com que a empresa ressurgisse das cinzas. E esse ser humano que foi o autor dessa grande ação aí que causou a falha da empresa, foi afastado. Mas Deus vai lá e convida. Deus vai lá e chama de volta. Vem aqui que eu vou te colocar nesse lugar. E eu gostaria que nós comentássemos agora sobre essa importância de nós vermos o amor que Deus nos deu ao ponto de, mesmo que nós tenhamos nossos erros, nós erramos todos os dias, pecamos todos os dias, Ele nos dá uma nova chance. Essa confiança que Deus passa pra gente, né? Ele passou na forma de livre-arbítrio. Ele deu a oportunidade de nós escolhermos fazer o certo ou fazer aquilo que é diferente do certo, que hoje a gente conhece como o mal. Antes era totalmente inocente essa parte do bem, do mal. E existia apenas o bem para Adão e Eva. Daí eles foram lá e cometeram o pecado. Mas essa confiança que Deus teve para com o casal de permitir eles poderem comer algum fruto que estava lá que não era para ser comido. Ele passou essa confiança, foi quebrada essa confiança, mas a partir dessa antes liberdade no Jardim do Éden, Jesus volta aqui para a Terra e morre pela gente para retornar essa liberdade que o pecado tirou da gente. E isso é muito incrível. Se você parar para pensar, o livre-arbítrio é uma coisa que a gente usa geralmente na nossa realidade de uma forma muito errada, né? A gente usa o livre-arbítrio para fazer o que é errado. Só que a gente tem liberdade para fazer o que é certo. E nesse sentido que Deus deu... alguns se perguntam se Deus sabia... Deus sabia que o homem podia pecar? Deus sabia que o homem podia pecar. É diferente você falar, não, Deus sabia que o homem ia pecar. Não, é diferente. Ele sabia que o homem podia pecar. Como pecou? Porque o homem usou o livre-arbítrio da forma negativa. Mas Deus ele nos dá essa qualidade para que a gente, gerenciando a obra dele, o que ele fez, que nós não somos criadores, a gente e aqui eu vou colocar um termo para vocês, a gente provavelmente vai usar ele de novo, que nós somos mordomos, a gente gerencia, a gente cuida de algo que não é nosso. Deus nos deu a liberdade de escolha para a gente fazer isso de uma forma melhor. E dois textos bíblicos que, na verdade, me chamam muito a atenção, quando você vê dentro dessa ilustração que o Michel colocou aqui, né, da função que o criador da empresa passou para o gerente da empresa, dois textos que explicam muito bem isso, são os textos, os dois estão presentes lá no livro de Gênesis. Já você ler para a gente? O primeiro está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. A gente está falando agora aqui, a gente já falou que Deus nos criou a sua imagem. Ele então desenvolveu uma criação e nos colocou como administradores, como mordomos dessa criação. E esses textos, eles nos explicam o que Deus queria que a gente fizesse. O primeiro deles é Gênesis 1, 28. Lê pra gente aí. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esse primeiro texto, ele apresenta 3 princípios muito importantes. Se você olhar, por exemplo, na tradução da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que é uma tradução com português um pouquinho mais arcaico, mas é uma boa tradução da Bíblia, ela define essa ação, essa ordem de Deus, passando a ação que o homem tinha que executar, ela baseia em 3 verbos, que é o multiplicar, sujeitar e dominar. O que é cada um deles? O multiplicar é simples. Havia uma raça nova, num planeta ainda desabitado, tirando Adão e Eva. E eles tinham que, então, povoar o planeta. Simples assim. Isso é multiplicar. O segundo deles, sujeitar. O sujeitar está relacionado com usar o que a natureza te oferece, mas de um jeito consciente. Hoje o que a gente mais vê é uma dura campanha que está lutando contra um costume que o ser humano durante muitos anos nutriu, que é usar os recursos naturais de forma desmedida. Lá no Éden, Deus ele deu uma ordem diferente. Você usa de uma forma consciente, de uma forma divina, da forma que Deus usaria. E o terceiro ponto, a terceira coluna sobre a qual essa ordem se baseia é dominar.
Só que o domínio sobre os animais, ele durante muito tempo esse verso foi usado no sentido de que eu posso fazer o que eu quero. Não. Se você sai fazendo do jeito que você quer, você vai acabar um momento que você não vai ter mais o recurso. Então o dominar sobre os animais implica em cuidado. Mas tem um outro texto que ele explica melhor, que está no capítulo seguinte, que é o Gênesis 2, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então esse texto ele é bem simples. Ele fala que Deus pegou Adão, pegou Eva, pegou a raça humana, colocou eles no Éden com uma função bem simples. Vocês tinham que cuidar do jardim de Deus, cuidar daquilo que Deus havia feito. Eu não tinha me dado em conta que a versão da mensagem diz: o Eterno levou o homem para o jardim do Éden para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. Olha só que bacana. Mais uma evidência de que Deus é um Deus de ordem, que Deus é um Deus de organização, que Deus trabalha muito com a organização. Ele não trata, não quer que nós tratemos a organização como o nosso ídolo, né? Mas sim como um preceito fundamental para que a obra, que toda a criação dele seja devidamente gerida. E uma questão interessante que foi comentada por vocês é em relação ao livre-arbítrio. Se não tivesse o livre-arbítrio, nós íamos falar que Deus é um Deus autoritário, um Deus mandão, um Deus mau, um Deus que quer que a gente faça aquela coisa e ponto final. E ponto, não tem outra opção. O ser humano ia reclamar porque nós somos chorão, tá no nosso DNA, o mimimi lá dentro, tá lá, sabe? Tá lá dentro. Então, outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui, em relação à criação, à função que nós temos, que outra ilustração, né, que eu falei em outras oportunidades que nós conversamos, nós três aqui, que o ser humano é o grande responsável pelo almoxarifado da Terra. E às vezes a gente não se dá em conta, ao ponto de, falando como humanidade, a ponto de desmatar, ao ponto de construir algumas coisas onde que não devem ser construídas, ao ponto de realmente quebrar com toda a criação de Deus e a gente nem se dá em conta. Então, falando como humanidade, a gente erra, a gente não percebeu isso e é uma das grandes justificativas das grandes consequências que estamos vendo aí. Enfim, é profético, né? As grandes consequências sempre por conta dos nossos erros. O costume da preservação foi rompido, da preservação enquanto planeta, natureza e criação divina, extra-humanas, foi rompido já com a entrada do pecado. Exato. E, cara, a entrada do pecado é um negócio tão tenso para você parar. Imagina o seguinte... você que está nos ouvindo, você provavelmente tem tuas conexões, teus laços, teus relacionamentos, e a maioria das pessoas hoje, especialmente nessa nossa sociedade extremamente competitiva, onde é cobra comendo cobra, né? Você provavelmente já se frustrou com alguém. A sensação com certeza não é muito boa. Certa vez eu comprei um presente, entreguei para uma pessoa, e essa pessoa ela olhou para mim e falou: obrigado, mas não era isso que eu queria. O obrigado dela desapareceu da minha cabeça. Eu foquei só não era isso que eu queria. Você cria uma expectativa, você nutre algumas expectativas, né? E o negócio é que você se frustra no final. Quando alguém que você confiava te apunhala. E eu sei que essa sensação não é boa. Agora imagina só, essa sensação que nós temos é apenas uma parte bem pequenininha, quase ínfima daquilo que Deus sentiu. Porque você olha lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 30 e poucos, 31 se não me engano, diz que Deus olha para a criação, depois de ter concluído tudo antes dele fazer o descanso do sábado, você vê ele olhando e o que ele diz? Que tudo que ele havia criado era muito bom. 1:31. 1:31, né? Gênesis 1:31, ele não fala somente como nas outras vezes que o negócio era bom. Ele fala que o negócio era muito bom. Isso inclui a natureza, isso inclui tudo que havia sido criado, incluindo o próprio homem. Quando você avança os capítulos, você chega em Gênesis 3, você vê que o homem, ele já estava lá instalado no jardim, ele já tinha sua função de mordomo, cuidando daquilo que Deus fez, e o homem, então, ele acaba fazendo, e aqui quando eu falo homem, vocês entendem que eu estou me referindo à humanidade, ele acaba fazendo a pior das escolhas. O pecado, ele entra, e uma das coisas que mais me chama a atenção é como que logo de cara, assim que o pecado entra na história humana, o pecado ele quebra 3 bases simples que Deus havia estabelecido. A primeira coisa que o pecado quebra é o relacionamento vertical, a nossa conexão com Deus. Vocês se lembram? Deus ele chega todo dia para Adão e Eva, o momento do culto da tarde deles, né? Culto entre muitas aspas. E eles estão lá. Quando Deus ele chega, no dia que aconteceu o pecado, ele chegou à tarde, o que aconteceu com Adão e Eva?
Sumiram. Eles sumiram. Eles foram, se esconderam no meio das árvores. Vergonha. Diferente de antes, né? Antes eles iam receber a Deus com muita alegria, agora não. Tinha um prazer em estar na presença dele, né? O prazer desapareceu com o pecado. Então a primeira coisa que é quebrada com a entrada do pecado é o nosso relacionamento vertical, o relacionamento do homem com Deus. E como nós sabemos, Deus é o provedor de todas as coisas. Jesus diz, né, naquela clássica ilustração onde ele fala da videira, do tronco, dos ramos, ele deixa bem claro que se a gente não estiver conectado ao tronco, a gente pode ser o galho mais bonito que a gente não consegue continuar. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Assim que o relacionamento vertical deles é quebrado, qual é o sequente? O relacionamento horizontal. Deus ele chega para Adão e fala: Adão, o que você fez? A culpa é da mulher. A culpa é da mulher. Senhor, eu pequei, mas a culpa é dessa mulher aqui. E ele ainda diz mais, né? Mulher que o Senhor me deu. Ele joga a culpa em Deus no final das contas. Ele rompe a vertical, a horizontal. Ele rompe tudo. E por fim, além de romper o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, ele rompe o quê? Ele chega para Eva e fala: Eva, você pecou, pequei, Senhor. Por quê? A culpa foi de quem? Da sua criação. Da sua criação. Da serpente que o Senhor criou. E isso é muito real quando nós percebemos que existem esses três viés aí que o pecado entra e vai quebrando com tudo quando nós caímos, né? Quando nós vemos exemplos dos nossos pecados, individualmente falando, nós primeiramente temos vergonha de Deus, depois temos vergonha de alguma pessoa que pode ter sido, pode ter consequências na vida dessa pessoa, não sei, qualquer pecado, enfim, um exemplo só. E tipo, tudo aquilo ao nosso redor ali, a criação, parece que não tem mais aquele brilho, parece que tudo é algo assim, cara, que droga, eu errei, tipo, tudo mais, enfim, tá uma droga. Aí quando percebe, quando se arrepende, a primeira ligação que o ser humano tem é com Deus. Uhum. Depois a segunda ligação que o ser humano tem é com as pessoas. E depois a gente percebe que a criação de Deus é espetacular, porque o Espírito Santo vai reconstruindo todas essas ligações que foram quebradas pelo pecado. O ciclo de rompimento é o mesmo que o ciclo de restauração, né? A parte de Deus, depois a parte dos seres humanos, depois a parte da criação. Uhum. E isso é importante. Só que aqui entra um detalhe muito, muito, muito vital, especialmente nessa nossa conversa que a gente está tendo aqui. Quando você percebe que o pecado entrou na humanidade, a gente consegue entender quem foi o originador. O originador, a gente sabe, não veio da gente, começa com Satanás. Só que o ser humano permitiu que isso entrasse no mundo. Aí que vem um detalhe importante. Quem que pecou? O ser humano. Mas na hora digamos assim, das consequências que vieram, e aqui é muito importante, entenda você que está nos ouvindo, não existe diferença de pecado. Pecado é pecado, independente do tamanho. Você adulterou e você mentiu ali, você furou a fila do pão, é tudo pecado. A diferença são as consequências. E a consequência da ação de Adão e Eva foi a entrada de pecado no mundo. Mas é tão interessante que você percebe a função de mordomia que Deus estabeleceu para o homem, mordomia em relação à sua criação, que assim que Adão e Eva pecam, o que também é afetado pelo pecado? A própria criação. A própria criação. A conexão de mordomia não está ligada a apenas a administrar, mas é aquilo que faz parte do DNA humano. A divindade com aquela criatividade e ordem, mas também a terra. E a terra estava diretamente ligada ao homem. E, consequentemente, a mulher também. E a partir do momento que o homem pecou, a terra, que também está em ligação com o homem, passa a estar contaminada pelo pecado. Exato. É importante, inclusive, que em Gênesis 3, quando Deus está distribuindo as punições, ele começa falando com Adão, antes dele falar do descendente prometido, aquele texto conhecidíssimo, Gênesis 3,15, antes disso ele fala para Adão: Adão, agora você vai continuar cuidando da terra, só que vai ser mais difícil. Então essa função nossa de cuidado do planeta, de cuidado das coisas, ela não é anulada em um momento algum. Uma função que foi estabelecida antes do pecado, ela permaneceu, só que agora o pecado estava ali para atrapalhar. É a mesma coisa, o seguinte: imagina que você está tentando enxergar algo e você, como eu, você precisa de um óculos. Você é meio cego igual eu, precisa enxergar com óculos. Uma das coisas que eu mais detesto é quando eu, por alguma razão, qualquer que seja, eu sujo meu óculos e eu não tenho com que limpar. Porque eu sei que se eu tirar o óculos eu não vou enxergar, mas com o óculos eu também não vou conseguir enxergar direito. Só que ainda assim eu fico de óculos. Por quê? Porque mesmo ruim é a única forma de eu conseguir ver adiante, ver o negócio que está na minha frente, né? Se eu não tiver, eu saio trombando nas coisas. O negócio é que o pecado ele é como se fosse um óculos embaçado. Ele cumpre o pecado não cumpre nada, na verdade. O pecado atrapalha. Ele é aquela sujeira que nos impede de ver. Só que a função do homem, como mordomo, essa função ainda continua existente, mesmo com as dificuldades, mas ela ainda continua existente. Tanto é que Deus nos dá a oportunidade de sermos um instrumento dentro da proclamação do Evangelho, que nós estamos aqui fazendo um podcast falando do reino, buscando proclamar o Evangelho.
buscando em outras atividades, como por exemplo ir até os necessitados, como é o grande tema que versa tudo isso aqui que a gente está conversando. Por exemplo, Deus nos convida a ir lá fora, ver quem está passando frio, ver quem está passando fome, ver quem que precisa de outra ajuda, ver quem realmente não tem como vir à igreja e dar uma corona para essa pessoa vir até a igreja. Um exemplo, assim, bem simplão, mas é um exemplo que Deus nos dá uma nova chance para participar do reino. Exato. E essa questão de nós sermos mordomos é muito interessante, porque nós percebemos que Deus nos ama e nós devemos amar Deus, amar o próximo como a nós mesmos. E vem essa questão da mordomia, de nós sermos os mordomos. E como nós devemos ser mordomos em relação ao próximo? Vamos comentar sobre essa questão. No Sermão do Monte, Jesus fala das bem-aventuranças. Na versão NVI, tem duas bem-aventuranças que eu gosto muito, que é: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa questão da sensibilidade com a entrada do pecado no mundo, a sensibilidade de você observar isso é errado, está se passando com os outros, está se passando comigo, e eu choro, eu tenho essa sensibilidade por causa disso. O que está ocorrendo é errado e me afeta. E afeta a humanidade em geral. E aqui é interessante, Joe, esse texto ele traz um negócio muito importante. Eu não sei se você conhece, mas às vezes você talvez tenha no teu meio aí alguma pessoa que fala: não, eu sou cristão. E o exemplo que essa pessoa está nos relacionamentos dela não é o melhor. É aquela pessoa que assim, alguém erra e ele fala: não falei bem feito, eu disse que isso ia acontecer. Isso não é um comportamento de um cristão. Mesmo que você falou: não faz isso que vai dar errado. A pessoa fez errado, você não pode olhar para a cara dela e falar: bem feito. Você tem que olhar para isso e, como esse texto diz, você chora diante do pecado dos outros. E atende a necessidade, que é outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Atender a necessidade. E todo mundo tem uma necessidade. Tirar o orgulho e falar: eu tenho uma necessidade, atendam às minhas necessidades. Não, Jesus supre as nossas necessidades. E a partir desse momento, a gente entende que nós precisamos passar esse Jesus, essa causa do reino, para as outras pessoas, atendendo à necessidade dos outros, consequentemente espalhando para outras pessoas também. Exato. Isso, e esse conceito é muito importante. Por que a gente está falando de tudo isso aqui? Quando a gente entende que nós fomos criados à imagem de Deus, quando a gente entende que nossa função é cuidar do que Deus nos deu, a gente entende que um cristão não é alguém que vai abusar irresponsavelmente dos recursos da natureza. Não é alguém que vai tratar os animais de uma forma completamente irresponsável, maldosa. Não é alguém que... Eu era criança, eu lembro que eu ia com meus pais à igreja, e no caminho da igreja a gente tinha uma praça. E uma coisa que muito me chamava a atenção era o fato de que nessa praça, que era a pracinha da igreja, tinha sempre vários mendigos. E os mendigos sempre eram os mesmos. A questão é que um cristão, ele não vai sair da igreja depois de: eu adorei a Deus, cantei louvores ao Senhor, e vou simplesmente ignorar o fato de que tem pessoas sem um cobertor, pessoas sem comida, sem um lar. A gente... Aqui em Cascavel, é onde a gente mora, aqui em Cascavel, no Paraná, o inverno ele costuma ser levemente rigoroso. E em 2017, eu estava trabalhando e eu ouvi falar de uma campanha que a prefeitura estava fazendo, muito legal, que a prefeitura estava indo e convidando os moradores de rua, para que os moradores de rua eles pudessem sair dessa frio que estava, né, na época, e ir para algum lugar mais aquecido. E alguns desses moradores de rua não quiseram ir. Ele falou: não, a gente quer ficar aqui. Porque junto com essa proposta, a prefeitura também falava o seguinte: mas daí você pode entrar numa clínica de reabilitação, se você quiser. Porque a maioria deles eram usuários de drogas e tudo mais. E aí, quando eu ouvi esse comentário, uma pessoa que estava do meu lado, ela disse o seguinte: não, bem feito, eles estão ali, eles têm que ficar ali mesmo. Gente, essa não é a postura de um cristão. Essa não é uma postura de alguém que segue a Jesus. Você lembra o que Jesus fazia? Na época que Jesus veio, nós tínhamos a nata da sociedade. E onde que Jesus estava? Com a nata? Na escória. Não, tava na ralé, como é chamado, né? Tava lá embaixo. O pessoal criticava Jesus porque ele se sentava ali, a Bíblia fala que o pessoal olhava para ele: esse aí, se Jesus senta com prostitutas, senta-se com ladrões, com os caras que cobram impostos. Mas é isso que é o cristianismo. A Bíblia define que Jesus ele não veio para os santos, ela fala que Jesus veio para os pecadores, entende? O sal da terra, que somos nós, tem que estar inserido na comida para dar o sabor na comida. O sal no saleiro é inútil. A luz no meio de um monte de lâmpadas é inútil. A luz brilha quando ela está conectada à fonte, esse é o princípio importante, e quando ela está na escuridão, para que essa escuridão seja banhada pela luz de Cristo. Tanto é que sempre, quando nós nos remetemos a Jesus Cristo como um
vendo o papel dele perante a sociedade, as pessoas sempre falam que ele ia nas castas mais baixas, eles não ia lá, como você bem falou, Lucas, não ia lá no pessoal que tinha dinheiro, que tinha tudo de bom na vida. Não, ele ia nas pessoas que estavam mal, que estavam más, que estavam complicadas, numa situação horríveis. E tratando sobre essa realidade do Gênesis, da criação, do pecado, da vergonha que Adão e Eva sentiram, e da volta, do perdão que Deus concede a eles, eu gosto muito até tive essa ideia até hoje, conversando com o Joe e com o Lucas, em relação ao sermão, à parábola do filho pródigo. Que se nós traçarmos um objetivo, uma comparação, ela é bem semelhante. Uhum. Pois o filho sai, se quebra, se complica todo, perde tudo e volta e tem o melhor, tem o máximo que ele pode ter ali, o do bom e do melhor. E é isso que Adão ganha, ele volta, tipo, Deus admite, você realmente falhou, Adão, mas toma aqui tudo de novo, você vai ser o chefe do meu almoxarifado chamado planeta legal. Terra. Que coisa legal. Se você parar para pensar, a gente consegue resumir tudo isso que a gente conversou num pensamento muito simples. A gente foi feito à imagem de Deus, para cuidar da criação de Deus. O pecado atrapalhou. E é importante, o pecado não é uma desculpa, o pecado ele é um obstáculo. Uma desculpa você usa para não fazer, o obstáculo você vence. Um pecado é um obstáculo a ser vencido. E da mesma forma como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança de Deus precisa ser despertada novamente nas pessoas e apresentada às pessoas. Se você parar para pensar, a gente está aqui num meio termo, que é a história do pecado. O que Deus faz, o que Deus propõe para nós é justamente reestabelecer aquele ideal que ele tinha criado originalmente. E se você parar para pensar os ensinamentos de Jesus, ele faz algo que é muito bacana, que é o chamado do reino, o reino do já e não ainda. O reino do já e não ainda. O que é isso? Já. O reino já vive na minha vida. A partir do momento que Jesus veio e me ensinou a ética do reino, que eu não posso tratar as pessoas como elas merecem, mas como elas precisam, porque é desse jeito que Deus faz comigo. Ele me ama não porque eu mereço, mas porque eu preciso. Jesus morreu não porque eu mereço, mas porque eu preciso. Quando essa ética ela entra na minha vida, isso muda tudo. E esse reino já começa a ser efetivo na minha vida. Mas por que não ainda? Porque o reino ainda vai ser estabelecido quando Jesus voltar. Mas hoje, enquanto esse reino não foi estabelecido, enquanto nós estamos do lado de cá do rio, a gente precisa propagar este reino e permitir que essa ética ela nos atinja, nos transforme e alcance as outras pessoas. Tem uma citação que eu gostaria de ler aqui com vocês, num livro chamado Beneficência Social. Procura ele depois. Diz o seguinte, essa citação: se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade. É a infidelidade dos seres humanos que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Essa convivência com o rei do já, mas não ainda. Quando o rei voltar, e Jesus fala em Mateus 25, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo, remetendo à perfeição do Éden. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer e todas aquelas outras coisas? Daí o rei vai responder para eles: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Que coisa bacana, né? Bom, com essa nós podemos, passar a régua, porque não tem um baita texto. E, acima de tudo, toda essa compreensão aqui, nós percebemos que o que nós conversamos, nós partimos de um momento. Supomos que nós estávamos em um grande passeio agora, nesse podcast. Nós partimos de um ponto, falamos sobre a criação, falamos que Deus nos cria a imagem e semelhança dele, falamos do pecado, falamos da recuperação, que é a graça, a misericórdia que eles têm por nós, falamos sobre nós sermos mordomos e voltamos falando do mesmo assunto que nós iniciamos, que é a capacidade de nós olharmos para o próximo e entender que nós somos todos iguais. Então é isso, gente. Nós estamos encerrando o nosso Play na Lição e com a ideia de, acima de tudo, sempre proclamar as boas novas do reino
E eu gostaria que você tivesse um bom restante de dia, boa atividade do que você está fazendo e que você esteja sempre nos escutando. Foi um prazer enorme. Até mais. Deem tchau, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.